Bom, pessoal, então prosseguindo, o artigo 5º da Constituição, ele traz aquilo que a doutrina chama dos 5 direitos fundamentais básicos. O professor José Afonso da Silva, ele fala em 6 direitos fundamentais básicos. Ele acrescenta ao rol previsto no artigo 5º caput da Constituição o direito à intimidade. Vamos lá. Então, direitos individuais são direitos fundamentais próprios do homem indivíduo, porque titularizados e exercidos por pessoas individualmente consideradas em si, com a delimitação de uma esfera de ação pessoal. A esse respeito, o artigo 5º traz, como dito, aqueles 5 direitos tidos como direitos mais essenciais: direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à propriedade, e aqui ou não, hein? Esse ou aqui está errado, deixa eu riscar aqui, não é ou não. Então, ou não. E direito à segurança, aqueles 5 indicados no artigo 5º caput, José Afonso da Silva faz referência ainda ao direito à intimidade como um 6º direito fundamental básico. A doutrina majoritária trata a intimidade como desdobramento do próprio direito à vida. Nós vamos trabalhar agora de forma específica e aprofundada com o direito à segurança. Então, nosso objeto de estudo é o direito à segurança. O direito à segurança, como gênero, pode ser desdobrado nos seguintes aspectos. Então, temos aí o 5º direito, direito à segurança, que pode ser desdobrado nos seguintes aspectos. Primeiro, o direito à segurança em si. Segurança em sentido lato, ou direito à segurança em sentido genérico. Segundo aspecto, direito à segurança das relações jurídicas. Aqui nós podemos falar, como já dito, em garantias fundamentais, ou segurança como uma garantia fundamental. Terceiro aspecto, direito à segurança domiciliar. Quarto aspecto, direito à segurança das comunicações pessoais. Último aspecto, direito à segurança em matéria penal, em matéria tributária. Um desdobramento da própria ideia de segurança jurídica, que já é específico para matéria penal e matéria tributária. Nós vamos examinar todos esses aspectos. Bom, o primeiro aspecto relevante, direito à segurança jurídica. O direito à segurança jurídica, ele visa garantir, primeiramente, previsibilidade, para que os cidadãos saibam o que podem ou não fazer, para que seja previsível o que o Estado permite e que o Estado não tolera, para que seja previsível ao cidadão aquilo que é tido pelo Estado como lícito e aquilo que é tido pelo Estado como ilícito. O que se pretende, em última instância, é garantir uma estabilidade das relações interpessoais e previsibilidade em relação à atuação do poder público. Veja aí, como eu destaquei para vocês, segurança jurídica é derivada da estabilidade nas relações interpessoais em face da previsibilidade da atuação dos poderes públicos, suscetíveis de repercutirem na esfera jurídica dos particulares. A evidência, a segurança jurídica, é composta por 2 aspectos. Podemos falar
na perspectiva objetiva, indicando que a segurança jurídica implica a publicidade e a transparência do processo de elaboração normativa, bem assim como a clareza e densidade das regras jurídicas. Então, nesse aspecto, significa que um ato editado pelo poder do Estado ele só poderá incidir, ser aplicado, regular de fato as relações que existem no seio da sociedade após ter sido publicado e ter sido tornado de conhecimento público. Então veja que a publicidade é fundamental para a garantia da segurança jurídica. Então o processo legislativo ele tem como ponto derradeiro, ponto culminante, a publicação daquele ato que foi aprovado pelo Congresso, que foi eventualmente promulgado pelo presidente em casos que o presidente promulga, ou promulgado pelo próprio Poder Legislativo nas situações em que não incide a participação do presidente da República. Mas o fundamental para essa norma editada incidir, produzir efeitos, é a publicidade. Pois é com a publicidade que se garante que a sociedade conheça o que a norma estabelece, o que a norma permite, o que a norma proíbe, para só então essa norma passar a produzir efeitos. Sendo ainda necessário que a norma elaborada ela seja dotada de concretude, de densidade, para que aquele que é o direcionado pela norma, aquele que vai sofrer a incidência da norma, saiba da forma mais precisa possível o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Nós temos aqui um princípio, inclusive, específico em matéria penal, por exemplo, que é o princípio da taxatividade. Então não basta uma lei, tem que ser uma lei certa, precisa, taxativa, sob pena de se violar esse direito à segurança jurídica nessa perspectiva objetiva. Então veja que a necessidade de se criar normas, primeiramente por um processo legislativo transparente, exigindo a publicidade do ato para que só então ele possa incidir. Mas não sendo suficiente a publicação, necessário ainda que a norma editada seja densa, dotada de concretude, precisa, evitando ambiguidades dentro do possível. Exige que a norma seja clara, seja de fácil identificação, pois as normas são direcionadas a nós, cidadãos. Então nós, cidadãos, é que temos que entender o que a norma quer dizer. E o direito penal é um exemplo importantíssimo desse aspecto. Matar alguém. Todo mundo sabe o que é matar alguém. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Todo mundo sabe o que é subtrair coisa alheia para si ou para outra. Então nós temos aqui a aplicação, a incidência em direito penal do princípio da taxatividade. A norma deve ser precisa, certa quanto à sua extensão, quanto àquilo que ela pretende regular. Já na perspectiva subjetiva, a segurança jurídica importa a proteção da confiança. É moda agora falarmos tudo em princípio, né? Então você encontra alguns autores falando em princípio da confiança. Em processo, né? Em processo é muito comum isso. Princípio da confiança. Então, princípio da proteção da confiança. E legítimas expectativas. Olha aqui a questão da previsibilidade. Eu tenho que ter uma legítima expectativa. É o critério da previsibilidade das pessoas na continuidade da ordem jurídica. O direito existe, pelo menos nessa perspectiva,
para garantir a previsibilidade das relações naquela sociedade. Isso revela a necessidade de continuidade do sistema jurídico. De sorte, não de arte, tá? Então, risquei aqui. De sorte a preservar atos normativos, ou pelo menos efeitos já produzidos por atos administrativos ou legislativos, invalidados por ilegais ou inconstitucionais. Foi o que eu mostrei para vocês lá no início da nossa exposição. A segurança, no seu aspecto de segurança jurídica, ela é tão importante, mas tão importante dentro do funcionamento do nosso sistema, como garantia da continuidade do sistema jurídico, da previsibilidade das relações, que ela funciona até mesmo como fundamento para modulação de atos declarados inválidos, seja atos ilegais ou mesmo inconstitucionais, que podem ter seus efeitos preservados, podem ser mantidos no sistema jurídico, como forma de se garantir segurança jurídica, como forma de se garantir essa previsibilidade, essa continuidade do sistema jurídico, como forma de se garantir, em última instância, a segurança das relações jurídicas. Essa é uma das razões essenciais que inviabilizam, pelo menos em regra, normas jurídicas com efeito retroativo. Então, o direito, por natureza, deve existir para disciplinar o futuro, jamais o passado. Se o direito fosse voltado ao passado, ficaria prejudicado as finalidades do próprio direito, como garantia da segurança, da estabilidade das relações e da previsibilidade. Não sendo razoável entender que normas construídas a posteriori, esse construídas aí separado, tá? Possam dar definições e consequências novas a eventos já ocorridos no mundo fenomênico. A definição de retroatividade, e aqui é importantíssimo para nós, foi objeto de duas doutrinas. Direito adquirido e doutrina do fato passado ou fato realizado, como ensina João Batista Machado. Diz ele que a doutrina dos direitos adquiridos e doutrina do fato passado podem ser resumidas da seguinte forma. Para a primeira, seria retroativa toda lei que violasse direitos já constituídos, adquiridos. Para a segunda, seria retroativa toda lei que se aplicasse a fatos passados antes do início de sua vigência. Consequentemente, para a primeira teoria dos direitos adquiridos, a lei nova deve respeitar os direitos adquiridos, sob pena de retroatividade. Para a segunda, a lei nova não se aplicaria, sob pena de retroatividade, a fatos passados e aos seus efeitos. Só se aplicaria a fatos futuros. Então, para a primeira teoria do direito adquirido, a lei não se aplica ao passado, alcançando aqueles direitos já consolidados ou direito adquirido. Para a segunda, a nova lei só se aplica a fatos futuros. Então você teria aqui resguardado tanto os direitos já adquiridos, como a inviolabilidade da retroatividade da lei, das normas jurídicas, para alcançarem fatos pretéritos, fatos já ocorridos. A doutrina do fato passado é chamada de teoria objetiva, porque trabalha com o fato em si.
Já a teoria do direito adquirido é chamada de teoria subjetiva, pois deve-se identificar se aquele direito já foi incorporado à esfera de proteção do indivíduo subjetivo. Moreira Alves, saudoso ministro Moreira Alves, na DI 493, leading case, trazia essa discussão. Dizia ele: há de se salientar que nas nossas constituições, a partir de 1934, com exceção de 37, adotaram, em matéria de direito intertemporal, então em matéria de direito intertemporal, a teoria subjetiva dos direitos adquiridos, e não a teoria objetiva da situação jurídica, que é a teoria de Roubier. Por isso, a própria lei de introdução ao Código Civil, tendo em conta que a Constituição de 37 não trazia qualquer preceito que vedava a aplicação de lei nova em prejuízo ao direito adquirido, a direito perfeito ou coisa julgada, modificando a anteriormente promulgada com o Código Civil, seguiu em parte a teoria de Roubier e admitiu que a lei nova, veja lá, admitiu que a lei nova desde que expressa nesse sentido, pudesse retroagir. Então, admitindo a retroatividade desde que expressamente previsto. Dizia lá: a lei em vigor terá efeito imediato e geral. Não atingirá, entretanto, salvo disposição em contrário, hein? Então, admitia excepcionalmente a retroatividade, desde que expressa, as situações jurídicas definitivamente constituídas e a execução do ato jurídico perfeito. Com o retorno da Constituição de 46, do princípio da irretroatividade no tocante ao direito adquirido, o texto da nova lei de introdução teria se tornado parcialmente incompatível com ela. Por essa razão, a Lei 3238 de 57 alterou para reintroduzir no artigo 6º a regra tradicional em nosso direito de que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. No nosso atual sistema jurídico constitucional, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada são garantias constitucionais, veja só. Então estão encartados na própria Constituição. Vamos lá, artigo 5º, inciso 36. Veja o que diz lá. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então a própria Constituição traz como garantias fundamentais ao direito à segurança jurídica os institutos do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada. Eles não se limitam às leis de natureza pública. Essas garantias, elas incidem tanto em relação ao direito público como ao direito privado. Veja lá, no Brasil, sendo o princípio do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada de natureza constitucional, como destacado, tem assento constitucional, sem qualquer exceção a qualquer espécie de legislação ordinária. Não tem sentido a afirmação de muitos
de que as leis de ordem pública se aplicam de imediato, alcançando os efeitos futuros do ato jurídico perfeito ou da coisa julgada. Isso porque, se alteram os efeitos, é óbvio que se está introduzindo modificação na causa, o que seria vedado constitucionalmente. Na mesma linha, é a lição de Pontes de Miranda, que dizia: a regra jurídica de garantia é, todavia, comum ao direito privado e ao direito público, quer se trate de direito público, quer se trate de direito privado. A lei nova não pode ter efeitos retroativos. Critério aqui objetivo. Não pode alcançar fatos passados. Nem tampouco ferir direitos adquiridos. Critério subjetivo. Conforme seja o sistema adotado pelo legislador constituinte. Se não existe regra jurídica constitucional de garantia, e sim, tão só regra dirigida aos juízes, só a cláusula de exclusão pode conferir efeitos retroativos ou ofensivos dos direitos adquiridos a qualquer lei. Cláusula de exclusão que permite, excepcionalmente, a retroatividade. Por exemplo, em matéria penal, admite-se a retroatividade de norma mais benéfica. Nós podemos, então, destacar os seguintes pontos. Então, direito à segurança das relações jurídicas. Primeiro ponto, a segurança das relações jurídicas é descrita como intangibilidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, pelo menos em regra. Pelo menos em regra. Excepcionalmente, nós vamos ver, pode haver mitigação. Mas em regra, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada são intangíveis, inalcançáveis. Ponto 2. O direito adquirido é concebido como direito que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como também o direito cujo começo do exercício tenha termo prefixado ou condição pré-estabelecida inalterável, inalterável ao arbítrio de outrem. É aquele direito que já está apto e pronto para ser exercido. Impossível de ser alterado por terceiros. Aí você teria, portanto, um direito tido como direito já adquirido, já incorporado à sua esfera jurídica, porque ele já está apto a ser exercido. Já está apto a ser exercido a partir de um termo ou de uma condição pré-estabelecida, pré-fixada. Resumindo, o direito adquirido é delimitado como sendo todo direito que é consequência de um fato apto a produzi-lo, em virtude da lei, do tempo em que o fato foi realizado. Ato jurídico perfeito, por sua vez, é conceituado como ato jurídico já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Resumindo, o ato jurídico perfeito é delineado como sendo todo ato jurídico que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro. Terceira, garantia da coisa julgada. É concernente à decisão judicial de que já não caiba mais recurso. Resumindo, o Instituto da coisa julgada, em sentido material, impossibilita a renovação do litígio que foi objeto de decisão definitiva, de resolução definitiva em processo civil, penal ou trabalhista. O legislador também estabelece os referidos conceitos. Então, lá no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Consideram-se adquiridos os direitos que seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou prefixado ou condição pré-estabelecida, inalterável, a arbítrio de outro. Ato jurídico perfeito seria
por sua vez, já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. E coisa julgada, decisão de que já não caiba mais recurso. Então, a definição legislativa, definição legal. Vamos fechar esse bloco e já retomamos.